Thalita. Professora Thalita Rodrigues. 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 Oh, já dá, né? Thalita Rodrigues. Los heterosemânticos. Los heterogenéricos. E los heteros. Genéricos. Genéricos. Preciso deixar pra você. Esse português, nossa, é fantástico. Thalita. Barriga começando. Bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Mais um dia de aula nosso aqui, ao vivaço. É isso mesmo. Bem, acabou de acordar? Tá naquela disposição? Isso é muito bom, né? Vamos começar a nossa aula e hoje vai ser espanhol, viu? Super gostou dessa aula de hoje. Pessoal, fantástico, mais um dia aqui nosso de aula. Você está preparado, está se esticando em casa e acorda, 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 acorda. É isso aí. Aqui é o seu professor Otoniel Niares, que estou dando aquela dica aqui para vocês como começar nossas aulas e começar bem. Mas olha só, não se preocupe, tá bom? De segunda a sexta nós estamos aqui pela TV Justiça e agora tem mais uma novidade. Nós também vamos estar pela manhã na TV Gênesis, depois dá uma procurada aí que nós vamos estar na TV Gênesis também. Durante as nossas aulas aqui eu vou falar melhor sobre isso.
Fica comigo, tá bom? Outra coisa interessante também, já estou com o Twitter aqui, viu? Estou com o Twitter, estou ligado. Para você que está assistindo pela primeira vez, assim, professor, eu perdi, vi ao vivo depois, eu vi gravado e tal, calma, relaxa. Nós estamos com Escola em Casa DF. Dá entrada lá, corre lá. Eu sei que você já está com o seu Twitter aí na mão, corre lá e pega. Escola DF em Casa, tá bom? Manda suas observações, suas curiosidades, pode ir mandando que a gente vai trocando as informações por aqui. Mas olha, se você conhece alguém que perdeu alguma coisa, perdeu a aula, tal, não se preocupe. Toda tarde também, de segunda a sexta, todas as tardes, segunda a sexta, tá bom? Nós estamos também passando o nosso programa pela TV União. TV União no canal aberto, está no canal número 11 ou 11.1. Dá uma olhadinha lá, depende da sua região, tá bom? Então fica acompanhando lá. Mas ao vivo é aqui, terça e quinta-feira, sempre pela manhã, tá? Você vai querer perder nada disso. Ao longo da nossa programação eu vou falando muito mais para vocês. Twitter, aonde assistir. E também, se você tem aquele coleguinha que mora no nosso entorno, por exemplo, e não pega a TV Justiça ou a TV Gênesis, não se preocupe. Fala com ele para entrar no YouTube, porque a TV Justiça também está no YouTube. É isso mesmo. Coloca o link lá que vai dar tudo certo, tá? E todas as nossas plataformas da Escola em Casa, pela Secretaria de Educação, vão disponibilizar essas aulas e o material para você. Dúvidas? Manda aqui para o Twitter, que eu te respondo já já, beleza? Nós vamos deixar de conversa, né, professor? Vamos sim, porque eu estou aqui com a professora Thalita Rodrigues. Ela vai falar sobre espanhol com vocês, uma aula maravilhosa. Lembra? Eu estou com o meu caderninho ali já, ó, que eu vou começar a aprender espanhol agora. Delícia essa aula, gente. Deixo vocês em excelentes mãos da professora Thalita Rodrigues. Thalita, uma excelente aula para você passar espanhol para essa garotada. Muchas gracias. Até mais. Hola, alumnos. Buenos días. Soy Thalita, professora de espanhol. Vamos a estudar? Próximo slide, por gentileza. Hoje, alunos, a gente vai tratar de um assunto super importante, que são os heterosemânticos e os heterogenéricos. Próximo slide, por favor. Alunos, quando a gente não compreende uma palavra, o significado dessa palavra, eu dou uma dica para vocês tentar segmentar essas palavras. Como eu faço isso, professora? Por exemplo, heterosemânticos. Hétero, lá na aulinha de química, a gente já percebeu que hétero é diferente, é distinto, certo? E semântica, beleza. Hétero, professora, eu já sabia que era o quê? Diferente, mas semântica, eu não sei do que se trata. Semântica, gente, seria um ramo da linguística que trata da significação, a interpretação que as pessoas têm a respeito de quê? Das palavras. Qual é a nossa noção de significação das palavras, ok? E os heterogenéricos. Hétero, a gente já entendeu que é o quê? Que é diferente. E genérico, que é a palavra genérico. Gente, genérico vem de gênero, que trata do quê? Masculino e feminino. Vamos para o próximo slide? La similitud del espanhol e el português. Seria a semelhança do espanhol com o português. O que, na verdade, acontece, gente? Será que ninguém percebeu que tanto o espanhol quanto o português, eles compartem de palavras muito parecidas e muito próximas? Sim, isso é verdade. Vamos lá. Tanto o português quanto o espanhol, eles aproveitam 80% do mesmo vocabulário. Isso é uma porção muito grande de palavras que são muito parecidas ou são muito próximas. Isso tem um motivo? Sim, isso tem um motivo. O motivo é que essas palavras, tanto português quanto espanhol, elas derivam do latim, tá, gente? Então, essa semelhança, ela é provocada pela questão do latim, ok? Palavras heterosemânticas, também conhecidas como falsos amigos e falsos cognatos, tá? O que acontece aqui? Essas palavras heterosemânticas, elas podem também chamar falsos amigos e falsos cognados, ou então falsos cognatos do português. Me explica isso, professora. Por exemplo, existe uma palavra, tanto no português quanto no espanhol, ok? Só que essas palavras, elas são iguais, elas podem ser iguais ou elas podem ser diferentes.
Tá, professora, ainda não entendi. Vamos lá. Elas existem no português, elas existem no espanhol, mas o sentido não será o mesmo. O sentido é diferente, tá? É igual está escrito aqui abaixo. Semelhantes ou equivalentes em la grafia ou em la pronúncia, que é a fonética, né, gente? O som que a gente emite das palavras. Pero com significados distintos, né? Que é o quê? Porém, com significados distintos. Olha uma ideiazinha de falso amigo ali, a imagem que eu sugeri para vocês. Próximo slide, por gentileza. Aqui tem um tipo de gênero textual, que seria um cartoon, uma tirinha, quadrinhos, que em espanhol se chama o quê? Uma vinheta, uma tira, tá? O que vai acontecer? Se a gente está falando de heterogenéricos, a gente está falando de duas palavras que existem no português e no espanhol e que elas vão ter o significado diferente. O significado não será o mesmo. Exemplo, vamos ler aí a primeira janela. La carne aqui é muito exquisita. Próxima janela. No quiero quedarme embarazada. Ui. Um rato, por favor, seria a janelinha de cima. Queres ir de tapas? Oi, violência, como assim? Acá está su vaso de água. La carne aqui está muito esquisita. Será, gente, que o garçom ele quer falar que a carne está muito esquisita? Esquisita existe tanto no espanhol quanto no português. Mas lembra que a gente está falando de quê? De heterossemântico, que o sentido vai ser diferente? Não é isso? Pois é. Então, esquisita, gente, quer dizer o quê? Quer dizer uma comida muito saborosa, muito gostosa. Então, o garçom, ele quer emitir que a comida que ele está oferecendo, ela é muito gostosa, ela é muito saborosa, e não que a comida está esquisita. Na janela embaixo, embaraçada, será que seria uma pessoa totalmente enrolada, que é a significação do português? Gente, se a gente está falando de heterossemântico, embaraçada vai significar uma outra coisa muito diferente. Embaraçada quer dizer uma uma mulher grávida, gestante, certo? A terceira janela é espere um rato, por favor. Que é um rato? Para a gente no português, um rato é aquele bichinho pequenininho que a gente não gosta muito, né? Mas só que no espanhol, rato terá um outro significado. Que significado é esse? Ah, espere um rato, espere um momento, um instante. Queres ir de tapas? Gente, será que a gente vai entrar agora na violência? Não, gente, nada de violência aqui, tá? Aqui seria um prato típico, tá? Do ambiente espanhol, ok? Próxima janela seria acá está su vaso de água. Um vaso de água. Vaso também é uma palavra heterossemântica. Vaso, no espanhol, significa um copo de água. Simples assim. Tá, tudo bem, professora. Vaso é um copo de água. E como se diz vaso em espanhol? Gente, seria um floreiro para pôr flores, ok? Professora, ainda está muito confuso. Calma, gente, que eu vou explicar mais, tá? Próximo slide. ¿Qué desea beber? Es una pregunta, ¿no? ¿Una copa de vino? ¿Una taza de té? ¿O um vaso de água? Ui, professora, eu acabei de falar que um vaso de água é um copo de água. Ok, já está entendido. Uma copa de vinho, ou uma copa de champanhe, gente, para tratar de copa, o significado vai ser o quê? Vai ser taça do português, não é mesmo? Uma taça de té. Pode ser também uma taça de té ou uma taça de café. Para designar xícara, isso, gente, é xícara, tá? É isso mesmo que acontece no ambiente heterossemântico. Próximo slide, por favor. Uma anterior. Próximo.
Aqui eu gostaria de tratar de frases loucas com falsos amigos ou com heterossemânticos. Por que isso ocorre? Como a gente já está falando de falsos amigos, né? Então vai ter muitas frases que vai gerar muitos conflitos, muitas pegadinhas. E essas pegadinhas você, estudante, não pode cair, não é mesmo? Estamos aqui para isso. Primeira frase. Encontrei a tu perrita por achar e supe que estava perdida. Encontrei a sua cachorrinha por azar e soube que ela estava perdida. Gente, foca em azar. Azar quer dizer mala suerte, uma má sorte? Elas existem nos dois ambientes, certo? Certo. Mas azar não quer dizer má sorte. Azar quer dizer o quê? Sem querer, sem querer encontrei a sua cachorrinha. Essa seria a real intenção da frase. Frase número 2. Em el zoológico vi uma tigresa com 3 cachorros. No zoológico, eu vi um tigre com 3 cachorros. Professora, será que é isso mesmo? Gente, não é isso não, tá? Cachorros existe nos dois ambientes, português e espanhol. Mas cachorros quer dizer filhote. Então, quer dizer que o quê? Que a gente viu um tigre com 3 pequenos filhotinhos. Não é isso? Olha só, tá vendo que faz total diferença a gente aprender um pouquinho mais de espanhol? Frase número 3. Después de los 30, generalmente comienza a salir las canas. Depois dos 30, geralmente começa a sair as canas. Ok, cana seria o quê? Vai sair um policial? Vai sair uma cana de açúcar? Não, gente, canas, nesse contexto aqui, quer dizer cabelo branco, cabelo canoso, um pelo canoso, tá ok? Frase número 4. Hay que enseñar para nuestros hijos que no se deben pegar el amigo. Opa, pegar um amigo, professora, desliga essa TV aí que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, a gente está falando de espanhol, tá? Tem que ensinar para os nossos filhos que não devem pegar. Gente, seria no contexto de briga. Não pode bater no coleguinha. É isso que a frase quer dizer. Que para ensinar nossos hijos, não deve pegar el amigo. Frase número 5. Mi madre prepara uma ensalada de berros. Gente, será que isso existe? Vamos lá. Minha mãe prepara uma salada de berros. O que significa berros, professora? Gente, isso é uma hortaliça. Significa agrião. Então, a minha mãe preparou uma salada de agrião. Nossa, professora, heterossemântico não é nada fácil, né? Gente, não é difícil e não é fácil. Existem muitos mitos rodeando o ambiente espanhol. No começo, com a semelhança, a gente diz que é o quê? Nossa, é muito fácil, já sei espanhol, sei de tudo. Mas quando se depara com uma palavra heterossemântica, vixe, é difícil. Não, eu desisto. Total. Só que, o que eu quero dizer a respeito disso? Gente, palavras heterossemânticas é um pequeno mundo do mundo todo que existe o espanhol. Não é, o mundo espanhol não é essa palavra heterossemântica, existe várias outras palavras, várias outras facilidades que nós, estudantes brasileiros, temos por conta do quê? Dessa semelhança entre as duas línguas, ok? Próximo slide. Um ótimo heterossemântico que eu trouxe hoje seria a palavra olvido. O que é olvido? A tradução de olvido seria esquecimento. Esqueci. O que não quer dizer? Qual é a palavra que vem primeiramente na nossa cabeça? Olvido. O que quer dizer olvido? Não quer dizer ouvido, igual que está aqui no slide que eu preparei para vocês. Não quer dizer ouvido, tá? Tá bom, professora, mas me dá um exemplo sobre isso. Mis recordações se quedaram em el olvido. As minhas recordações ficaram no esquecimento. Deu para entender um pouquinho? Vamos lá. Tá bom, professora, eu entendi um pouquinho, igual você falou. Porém, eu não sei como é que se chama ouvido em espanhol. Ouído, gente. Tá vendo? Próximo slide. Cuello. Que é um coelho ou um cuello? O que significa isso?
não quer dizer coelho, certo? Porque a gente está falando o quê? Vocês já podem ter desconfiado aí que eu estou falando de quê? Falso amigo, gente, de heterossemântico. Então, o significado não vai ser o mesmo, né? Exemplo. Dá um exemplo aí. Vamos lá. Me duele mucho el cuello. Me dói muito o meu pescoço, né? Tá, professora, mas então como é que se diz coelho em espanhol? Conejo, conejo. Se chama conejo. Próximo slide, por gentileza. Latir. Esse aqui é um ótimo heterossemântico. O que significa latir? Seria a ideia de movimento, de bater com muita intensidade, né? O que não quer dizer latir da intenção do cachorro latino, um perro que ladra, não? Exemplo, mi corazón late por vos. Meu coração late por você, bate por você, tá? E como se diz bater em espanhol? Professora, eu não estou entendendo. Então, bater no sentido de briga quer dizer o quê? Um golpe, pelear, golpear no contexto de briga. Porque o que acontece? Existe uma polissemia no português, porque bater significa o quê? Uma briga no português, um duplo significado com uma palavra só. Bater serve para o quê? Movimento e serve para o quê? Contexto de briga. Só que no espanhol existe uma palavra certa para contexto de briga e para o sentido de movimento, ok? Por exemplo, batir los tambores. É bem parecido com bater do espanhol, mas expressa o quê? A ideia de movimento rápido. Próximo slide. Agora vamos tratar de outros tipos de falsos amigos que são bastante comuns. Por exemplo, yo disse en el comienzo de la clase que yo me llamo Thalita Rodrigues, que eu me chamo Thalita Rodrigues. Professora, vamos ver aqui no quadrinho que eu preparei para vocês. Nome 1, Thalita Rodrigues. Meu apelido é Tatá. Vamos desconfiar, gente, se a gente está falando desde o início da aula que é um heterossemântico, então apelido pode ser que seja um falso amigo e pode ser que não seja, né? Então, meu apelido é Tatá? E, professora, não entendi. Gente, apelido é um falso amigo sim, tá? Apelido não quer dizer o nosso apelido, aquele nome carinhoso que a gente ganha da nossa avó, do nosso avô, do nosso tio, até do nosso amigo, não quer dizer essa palavra, tá? Apelido quer dizer o nosso sobrenome. A pessoa vai perguntar, qual é o seu apelido? Então, meu apelido é o quê? É Thalita Rodrigues. Nome Thalita, apelido Rodrigues. E sobrenome? Existe no português e no espanhol? Sim, existe sobrenome no português e no espanhol, tá? Só que sobrenome, a pessoa não vai te perguntar se ela não vai te perguntar o seu sobrenome no português, ela vai estar perguntando do seu apelido, aquele apelido que você ganha especial, de maneira especial. Então, meu sobrenome pode ser Tatá, Carmen, Maestra, que seria o meu apelido do português. Sim, gente, sobrenome é um falso amigo, é um heterossemântico e quer dizer o quê? Do seu apelido, tá? E apodo? O que significa apodo? Apodo é um heterossemântico? Claro que eu não coloquei apodo aqui de maneira aleatória, né? Vamos lá, apodo, Maestra, Carmen, Tatá. Eu já falei que todas essas palavras aqui estão derivando de um nome especial que eu tenho, que não é o meu nome verdadeiro. Então, o que quer dizer apodo, professora? Apodo seria um sinônimo do sobrenome, tá? Que o sobrenome no sentido que ele é o meu apelido, tá? Apodo, ele é sinônimo de uma palavra heterossemântica, mas também não quer dizer que apodo é uma palavra heterossemântica, tá? A última perguntinha que está aí no quadro. Apodo e nome são palavras heterossemânticas? A resposta é que não, tá? Apodo e nome não são palavras heterossemânticas. Nome
é igual no português, né? Nome no português, nome no espanhol. E apodo é simplesmente sinônimo de uma palavra heterossemântica. Próximo slide. Gente, eu trouxe uma atividade aqui para vocês, para a gente começar a pensar e a treinar, porque a gente se depara com o quê? Com exames, com pais, com Enem, e eu queria provocar você, aluno, a pensar sobre essas palavras que a gente começou a aprender. Letra A. Sempre llevo mi carpa para acampar. Sempre levo minha carpa para acampar. Letra B. Quando chegou ao bosque, viu uma carpa entre os árboles. Letra C. Ayer comi uma carpa em el almuerzo. O que acontece aqui, gente? A letra B, quando ele chegou no bosque, viu uma carpa entre os árboles, né? Que seria as árvores. O que acontece? Carpa, no português, se você pensar aí por 3 segundos, você vai pensar o quê? Carpa, carpa. O que quer dizer carpa? O que me leva a entender sobre carpa? Gente, carpa nos leva a entender sobre peixe, né? E carpa existe tanto no português, tanto no espanhol, tá? Só que a gente vai tentar compreender essas duas palavras, né, que são heterossemânticas, essas duas palavras não. Essa palavra que é um heterossemântico, nesse contexto que a gente vai tentar identificar se o contexto remete o quê? Um heterossemântico ou não. Não entendi, professor. Vamos lá. A gente já viu que carpa quer dizer peixe, ok? Se significa peixe no português e se significa peixe no espanhol, o que acontece? Não são palavras heterossemânticas, certo? Porque as duas tem o mesmo significado, que é peixe. Mas carpa, existe um outro sentido no espanhol, que pode dizer barraca. Vamos tentar colocar o contexto barraca na palavra carpa? Sempre llevo mi barraca para acampar. Eu sempre levo minha barraca para acampar. Cabe aí nesse contexto? Coube, né? Vocês viram que coube. Letra B. Quando chegou ao bosque, viu uma carpa entre os árvores. Quando ele chegou no bosque, viu uma barraca entre as árvores. Espera aí, professora, uma barraca entre as árvores? Sim, gente, existe um método de acampamento que a gente arma as barracas nas árvores, nas alturas. Isso é muito legal. Aconselho vocês verem depois. E letra C seria carpa no sentido peixe, porque eu comi uma carpa no almoço, um peixe no almoço. Então, qual das três seria um contexto de palavra heterossemântica, gente? Seria no contexto A e B, porque no A e B é um contexto de o quê? De barraca, que não é um contexto peixe. Então, é um falso amigo. Então, é um heterossemântico, tá? Polissemia. O que quer dizer polissemia? Seria uma mesma palavra, diversos significados. Por exemplo, a palavra carta no português. A palavra carta, ela desempenha 2 sentidos diferentes. Pode ser aquela carta que a gente recebe na nossa caixinha de correio, mas também pode ser uma carta de baralho. No espanhol, a palavra carpa é um tipo de polissemia, porque ela pode significar tanto barraca quanto peixe. Só que quando ela for significar peixe, ela não será um heterossemântico. Mas quando significar barraca, sim, gente, estamos nos deparando com o quê? Com heterossemânticos, tá? As 3 últimas frases aí que ficou faltando. Em el estacionamento, há um ratón escondido. Tradução. No estacionamento existe um rato escondido. Número 2. El ratón del ordenador se dañó y debe ser reparado. Número 3. Espere um rato, por favor. Gente, um rato, lá no começo da aula, eu disse para vocês que quer dizer um momento. É um falso amigo? Sim, é um falso amigo. Só que vocês perceberam uma diferença entre raton e rato. E realmente temos um problema aí. Vamos resolver? Vamos lá. Raton quer dizer o bichinho esquisitinho, aquele pequenininho que ninguém quer saber. Raton quer dizer, equivale a rato no português. Rato,
Normal quer dizer o quê? Eu acabei de falar? Um momento, um instante. Então, qual dessas palavras, dessas 3 palavras que eu acabei de mencionar, quer dizer o quê? Um heterossemântico? Gente, seria 3. Espere um momento. Próximo slide, por gentileza. Ok. Gente, agora a gente meio que finalizou um pouco do mundo dos heterossemânticos. Será que eu disse todos os heterossemânticos? Gente, eu não disse todos os heterossemânticos que existem, tá? Cabe você, aluno, ter uma autonomia de começar a sistematizar quais são os heterossemânticos, tanto do português quanto do espanhol, para você não cair nessas armadilhas que nas provas geralmente caem, tá ok? Então, o que vocês devem fazer? Sistematizar, estudar, pesquisar os heterossemânticos, tá ok? Agora, a gente vai tratar de um outro tema muito diferente, sim, mas o conceito, ele é bem parecido, igual eu disse lá no começo. Seria os heterogenéricos. O que é uma palavra heterogenérica? Eu disse também lá no começo. Heterogenérico é o quê? Diferente gênero, tá? Gênero de masculino e feminino. Antes de eu entrar de fato nesse tema, eu gostaria de fazer um repasso. O que é um repasso? Seria um apanhado do que foi estudado, tá? Por exemplo, o que a gente estudou no começo do ano? Eu sei que foi poucas aulas, desde o começo até agora, de espanhol, inclusive, mas, assim, o que eu quero dizer é que o quê? Que vocês chegaram, sim, a estudar sobre os artigos, que são los artículos em espanhol. O que é um artigo, professora Thalita? Eu não me lembro qual é a função, eu não entendo. Você pode me explicar? Posso. Gente, a função do artigo, me perdoe-me, é o quê? Me perdoe. Um artigo, ele define o substantivo. Como definir? Ele acompanha e define. E ele pode também definir, porque os artigos, eles se dividiam o quê? Entre definidos e indefinidos. Quais são os artigos definidos da língua portuguesa? O, a, os, as. E os indefinidos? Vamos ver, professora, não lembro. Uma, uns, umas. Isso é do português. E do espanhol? Alguém lembra? Será? Por exemplo, a gente tem um substantivo o quê? Menina e menino, e meninas e meninos, tá? Eu também disse que o artigo acompanha o substantivo, tá? Então, o que? Seria la menina, el menino, las meninas e los meninos. E, claro, também los indefinidos, não é mesmo? O que acontece? Próximo slide. O que acontece com esses heterogenéricos, alunos? São palavras que eu acabei de dizer que têm o mesmo significado, pero el género cambia de uma língua a outra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o quê? Que algumas palavras do português, quando são transferidas para o espanhol, elas podem mudar o gênero. Uma palavra feminina no português pode virar masculino, vice-versa. Próximo slide. Por exemplo, o sal. Como fica o sal no espanhol? Se queda la sal. Meu Deus, professora, que complicação. Gente, não tem complicação. Tem dedicação aí na vida de vocês para conseguir compreender esses dois temas, tá bom? La sal. Aqui, nesses exemplos que eu dei, não tem uma regra específica regendo essas palavras que eu coloquei. Por exemplo, o sorriso no português é masculino e se transforma no espanhol em la sonrisa, que é o sorriso, ou la risa, né, que seria la sonrisa suprimida. O português seria o sinal e no espanhol se cambia por la señal. La nariz, o nariz. La sangre, o sangue. La cárcel, o cárcere, a cadeia. Próximo slide. No slide anterior, eu cheguei a colocar assim uma seguinte pergunta. Tem regra para isso, professora Thalita? A minha resposta é que sim e que não. Por quê? Toda regra tem uma exceção. Isso é uma regra no português. E essa regra também habilito para o espanhol, porque toda regra tem uma exceção.
A regra que rege aqui, essas palavras que eu acabei de colocar aqui, é a seguinte: se a palavra, o substantivo, começa por uma A tônica ou por uma HAT atônica, automaticamente o artigo ele fica no masculino. Espera aí, professora, vamos lá. Vamos lá, gente, eu vou explicar. A árvore, ela é feminina no português, certo? Só que o que acontece? Árvore, a palavra árvore, ela é acentuada, então a tonicidade da palavra está na A, ok? Então, o que eu disse? Se é uma A ou uma HA tônica, ela transforma o quê? Em artigo, em um artigo masculino, tá ok? Então, ficaria o quê? El árbol. Português, a água. A água também leva acento, igual a árvore. E o artigo, ele também fica o quê, gente? No masculino. A fada, ou el-hada, também é o quê? É a mesma regra, tá, gente? É uma HA tônica. Então, o artigo, ele automaticamente, ele tem que estar o quê? No masculino. Ele análises, a análise do português. Então, quer dizer o quê? Todos que começarem por A ou H tônica, o que acontece mesmo, que a gente acabou de falar, é o quê? El artículo. A palavra fica o quê? No masculino. Tá ok? Próximo slide. Um exemplo. Cada vez que um chico dice "yo no creo en las hadas", hay un hada en algún lado que cae muerta. Dios mío, professora Thalita, que ocorre? Que passa com esta frase? Porque eu disse, sim, que o quê? Se começa com uma H ou uma tônica, a gente tem que, o artigo vira o quê? Masculino, certo? Certo, foi isso que eu prometi, foi isso que eu afirmei. Só que, gente, existe fado madrino? Alguém já ouviu falar? Ninguém nunca ouviu falar em fado madrino, né? Pois é, então, a palavra hada, ela é sim feminina, só que existe uma regra chamada eufonia, que é a regra que eu acabei de falar. Não é porque começa com a H tônica ou com uma A tônica, a palavra, o substantivo, ele fica no feminino. O que acontece é que, tanto no espanhol quanto no português, quanto na maioria das línguas, existe uma preocupação com a sonoridade das palavras. Então, começar um artigo com lá e logo em seguida colocar um outro substantivo com A, não fica legal, não fica um som muito interessante. Então, o interessante é sim transformar o quê? Esse substantivo no masculino. Mas por que las hadas está em el plural, professora Thalita? Gente, las hadas tem uma consoante aqui, não tem? Então, meio que amortece um pouco a questão da sonoridade, do encontro de uma A com uma outra A. Entende? Mais ou menos, professora. Eu disse também que o que acontece? Que toda regra tem uma exceção. E essa exceção de A e H tônica, essa história toda que eu falei para vocês, elas não regem todas as palavras, ok? Não é porque começa com uma A tônica que automaticamente vai virar ele, não é mesmo? E eu coloquei um exemplo aqui de exceções, não da eufonia, que eu falei da A a H tônica, mas é uma exceção de que o quê? Que vai ter palavra que vai começar com A, substantivo que vai começar com A, e o artigo vai ficar feminino. Por exemplo, la aguja e la abeja. Qual seria a tradução correta dessa palavra? Seria a agulha e a abelha, tá? Mas, professora, tem um artigo feminino aí que começa por A. Pois é, só que a sílaba tônica da palavra aguja tá na GU, não tá na A. Então, meio que não tem problema para o espanhol? Gente, é mais ou menos por aí, tá? Abeja também. A tonicidade da palavra não tá na A, tá o quê? Na B, na abeja, ok? Próximo slide. A segunda pista, eu vou falar assim, da gente conseguir classificar os heterogenéricos, se a gente coloca artigo masculino, se a gente coloca artigo feminino, ao lado dos substantivos, é o seguinte. Essa regra aqui, que eu vou começar a explicar, ela não tem exceção,
tá? Ela vai ser realmente todas as palavras que tiver uns sufixos terminados em arre e umbre, automaticamente vai ter o quê? Um artigo específico. Por exemplo, ele sufixo arre. Gente, todas as palavras que terminarem com arre, que é um sufixo, essas palavras automaticamente vão o quê? Vão levar um artigo masculino, um artículo masculino. Tá? El mensaje, el paisaje, el aprendizaje, el chantaje, el equipaje. Gente, todas essas palavras terminam em arre. Tudo que vocês colocar, tipo assim, professor, eu vi arre lá na prova. Gente, coloca diretão lá ele, tá? Que vai dar tudo certo. Outra regra de sufixo, para vocês não errar também, nem na prova, em lugar nenhum, se vocês forem viajar, seria o sufixo umbre. Tudo que for terminado em umbre, automaticamente você coloca lá. Não coloca ele, coloca lá, tá? La muchedumbre, que é o quê? A multidão. La podredumbre, que significa a podridão, perdoe-me, gente. La costumbre, que seria o costume do português, é terminado em umbre, mas fica, assim, feminino, tá? La legumbre seria o legume, tá? La servidumbre seria o quê, gente? A servidão. Mas o que eu falei? Se for terminado em umbre, automaticamente é o quê? Artículo feminino. Próximo. Gente, muitas graças por la atenção de ustedes. E agora eu quero que, assim, vocês travem um compromisso muito grande de quê? De estudar. Porque existe um mito que o espanhol é um português mal falado, e vice-versa. E isso não existe, tá? Uma língua é uma língua, outra língua é outra língua. As línguas, elas têm características particulares e únicas, e elas sofrem mutações, sim, tá? Então, a gente tem que ter o cuidado. Não é porque é uma língua próxima da nossa que a gente vai deixar de estudar. A gente tem que estudar, a gente tem que levar a sério. Por quê? Porque o espanhol, ele é um idioma que ele é um idioma muito globalizado. Em vários países, eles, nessa questão do espanhol, em vários países se utiliza, sim, o espanhol como o quê? Como língua que o quê? Que é disseminado em quê? Em vários países, em vários continentes, não é mesmo? Onde você fala espanhol? Se fala onde? No Brasil também? Não, sim, eu entendi que talvez a possível pergunta de vocês, não, professora, a gente fala português, mas assim, existe muita gente que fala espanhol no Brasil. A gente tem muitos vizinhos que têm o espanhol como língua materna, certo? E a nossa revisão geral da nossa aula de hoje é o quê? Palavras heterossemânticas e palavras heterogenéricas. Heterossemânticas é o quê, gente? Pensa aí, 3 segundos. O que são palavras heterogenéricas? Alguém pensou? Alguém pelo menos anotou aí o que significa? Heterossemânticas, diferente sentido, falsos amigos. Elas parecem, mas elas não são próximas, elas podem te trair, por isso que você tem que estudar. E heterogenéricas, professora Thalita? Heterogenérica são palavras, sim, também que existem o quê? Nas duas línguas. Só que o gênero entre as línguas, elas vão ser trocados. Um gênero pode ser feminino, mas pode ser o quê? Masculino no espanhol e vice-versa, não é mesmo? Gente, muito obrigada pela aula de hoje, tá? Eu estou muito feliz por estar aqui, ok? E eu vou me despedindo e a gente vai para uma próxima aula.